aqui, pessoal. Escola Preparatória para a Cadeia do Ar, 1959. Essa questão caiu lá, a prova da Escola Preparatória para a Cadeia do Ar, 1959. Então vamos lá. 10 operários fazem 150 metros de uma construção em 18 dias de 8 horas de serviço. Aí ele pergunta, quantos metros farão dessa obra, mesma obra, em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia, 20 operários, tá certo? Então vamos lá, vamos começar fazendo o seguinte, 10 operários, 10 operários fazem 150 metros de uma construção em quanto? Em 18 dias. 18 dias. Com 8 horas de serviço. Trabalhando durante 8 horas de serviço. Tá? Ok. Aí ele faz o seguinte, ele fala assim, quantos metros? X metros. Tem que escrever conforme ele vai falando para você. Quantos metros farão dessa obra em 15 dias? 15 dias, tá vendo? 15 dias, ok? Trabalhando 6 horas por dia. Então aqui é a hora de serviço, ele caiu, ele vai trabalhar 6 horas por dia. Tá vendo? É a hora de serviço. 20 operários. 20 operários é a indagação dele. Então ele quer saber quantos metros farão dessa obra. Então olha só, pessoal, o que a gente vai fazer? Isso é uma regra de 3 composta. O que eu vou fazer? Quando é regra de 3 composta, eu coloco o X, tá certo? Dou um traço e vou conversar com as variáveis. 10 operário faz quantos metros? 150. Mais operário vai fazer mais metros. Esquece as outras variáveis. Então ela é direta. Agora vamos pegar dias. 18 dias, eles fazem quanto? 150 metros. E menos dias, porque de 18 para 15 é menos. Eles vão fazer menos metros. Ela é direta. Agora, vamos conversar aqui. Trabalhando 8 horas de serviço, eles fazem quanto? Vamos conversar agora a variável de tempo de serviço por dia com o X, a variável que tem o X. 8 horas de serviço, eles fazem 150 metros. Agora, caiu de 8 para 6, então em menos horas de serviço, eles vão fazer menos metros. Então ela também é direta. Essa variável é direta. Então nós temos direta e direta. Na regra de 3 composta, quando for direta, você inverte a fração. Quando é inversa, você não inverte. É diferente da regra de 3 simples. Então repara bem,
Aqui é direta. 20 vai para cima e 10 vai para baixo. Aonde tem a variável, permanece em cima, porque a variável está embaixo e o valor está em cima. Então, ele permanece em cima. Aqui é direta. Então, 15 vai para cima e o 18 vai para baixo. Hora de serviço é direta. Então, o 6 vai para cima e o 8 vai para baixo. Pronto, montei a minha razão aqui. Tá ok? Agora eu vou começar a simplificar. Tá certo? Vamos simplificar? Vamos lá. O 0 do 20, eu posso cortar com o 0 do 2. Tá ok? Olha, 2 por 2 dá 1. 18 por 2 dá 9. Ok? 8 é por 2 dá 4. 150 é por 2 dá 75. Olha, então aqui eu fiquei com 1,75. Agora, vê bem. O 6 é por 2 dá 3. O 4 é por 2 dá 2. Divido em cima e embaixo pelo mesmo número ao mesmo tempo. Não altero o resultado da expressão. Olha só. Aqui, 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Fiquei com 1,75 e 1. Tenho 15 ainda. Olha. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. Então, eu fiquei com 1,75, 5 e 1. Tá vendo? E aqui eu fiquei com o 2 e com 1. Então, vamos ver como é que ficou isso. Ó, fecha aqui. Vai dar, ó, 1. Não bota, né? 1 vezes... Eu vou botar 1 vezes 75 vezes 1. Aqui deu o quê? 2. Deu 2. Tá vendo? Então aqui eu tenho 5 aqui também. Tenho 5 aqui em cima também, ó. Ó o 5 aqui, ó. Aí ficou assim. 75 vezes 5. Quanto dá? Quanto é 75 vezes 5? Vamos ver aqui. Treinar uma conta de multiplicar. 5 vezes 5, 25 vão 2. 7 vezes 5, 35. E 2, 37. 375. Então aqui deu 375 dividido por 2. 375 dividido por 2, x é igual a quanto? 187,5 metros. Tá bom? Essa é a resposta dessa questão. Ok, pessoal? Então, é importante você saber que é o seguinte, isso é uma regra de 3 composta, caiu na Escola Preparatória para Cadete do Ar de 1959. Tá ok? Fundação Getúlio Vargas, BNB, Fundação Getúlio Vargas. Tá legal? Olha bem, regra de 3 composta, mais uma questão de prova, para a gente treinar e visualizar, tá bom? Em uma agência bancária, 2 caixas, ó, 2 caixas, olha lá, atende em média 6 clientes, ó, 6 clientes em 10 minutos.
10 minutos. 10 minutos. Tá bom? Primeira linha de raciocínio. Assim, o tempo necessário, ele volta, você vai ter que montar a segunda linha de raciocínio. Assim, o tempo necessário para 5 caixas, 5 caixas que atendam 45 clientes então ele quer saber o tempo em minutos que ele vai levar na segunda linha de raciocínio. Então repara bem, vamos começar a analisar e conversar com a variável. 2 caixas atende em 10 minutos, mais caixa vai atender em menos minutos. Claro, se aumentou o número de caixas, o atendimento vai ser mais rápido. Então aumentou as caixas e diminuiu o tempo. Então ela é inversa. Tá ok? Vamos agora conversar. Cliente com a variável minutos, que tem o X. Vamos lá. 6 clientes leva quantos minutos para atender? 10 minutos. Mais cliente vai levar mais minutos. Escreve essa variável de caixa. Você conversa com cada linha de cada raciocínio. Não pode misturar. Então, 6 clientes leva 10 minutos. 45 clientes leva quanto? Mais minutos. Porque 6 clientes, eles atendem 10 minutos e mais clientes vai atender em mais minutos. Ela é direta. Ela é direta. Então, vamos montar nossa linha aqui de razão. Ela é inversa, então você não inverte, tá bom? Aqui ela é direta, então você inverte. É diferente da simples, tá, galera? Na composta você faz o contrário. E na variável, na linha da variável, você mantém a posição do 10 que é em cima. Tá ok? Então já fica montado direto a razão. Tá ok? Agora vamos começar a simplificar. Tá certo? Repara bem. 10 por 5 dá 2. 5 por 5 dá 1. Divide em cima e embaixo pelo mesmo número ao mesmo tempo. Não altera o resultado da expressão. Agora repara bem. 6 é por 2, dá 3. 2 é por 2, dá 1. 45 é por 3, dá 15. 3 por 3, dá 1. Como é que ficou? 15 vezes 2, 30 minutos. É a resposta. Quando essa prova foi dada, ele tinha a resposta assim: A, 45 minutos, B, 30 minutos, C, 20 minutos, D, 15 minutos, e E, 10 minutos. Você tinha que marcar. Múltipla escolha, né? Ora, qual é a resposta? Letra B. Letra B. Tá vendo? Aqui, ó. Letra B, que é essa aqui. 30 minutos é a que você ia marcar. Tá ok, pessoal? Valeu. Vamos ver outro exercício? Vamos, né? Vamos nessa. VUNESP. Então, 10 funcionários trabalham 8 horas por dia durante 27 dias. Para atender, olha só, para atender certo número de pessoas. Então, vamos supor o seguinte,
que ele está dizendo? Ele está dizendo que 10 funcionários, 10 funcionários trabalham 8 horas por dia, 8 horas por dia, durante 27 dias, Isso aqui é horário de trabalho, 8 horas por dia. 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia, atende certos números de pessoas em 27 dias. Aí ele veio com a segunda mensagem que é importante a interpretar. Um funcionário fica doente por tempo indeterminado e o outro se aposenta. Então, eram 10 funcionários. Como um ficou doente por tempo indeterminado e o outro se aposentou, a gente já pode dizer que só ficaram quantos funcionários? 8 funcionários. 10 menos 2 funcionários. Menos 2. Um se aposentou e o outro ficou doente. Tá certo? Agora, o que ele fala? O total de dias que os funcionários restantes, que sobrou lá, naquele local de trabalho, levarão para atender o mesmo número de pessoas. Tá vendo? O mesmo número de pessoas. O número mesmo de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia. Então ele trabalhava 8 horas por dia. Esses funcionários restantes, eles vão ter que trabalhar 9 horas por dia. 9 horas por dia. Ele quer saber quantos dias eles vão levar nessa situação. Então aí nós vamos, é uma regra de 3 composta. Tá certo? Olha só, eles aumentou uma horária aqui, de 1 hora, aqui funcionário 10 caiu para 8, por quê? Porque um se aposentou e o outro ficou doente por tempo indeterminado. A gente não sabe quando ele vai voltar. Então ele quer saber, tá certo? O total de dias que o funcionário... O total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas. Tem que ser o mesmo número, né, pessoal? Tá certo? Então ele quer saber isso. Então nós vamos fazer a análise. Qual é a análise? É cada pensamento conversando com a variável. Então repara, 10 funcionários leva 27 dias. Menos funcionário, menos funcionário vai levar mais dia para conseguir atender. Agora, vamos conversar em relação a horas por dia. Hora de trabalho. 8 horas por dia, trabalhando 8 horas por dia, eles levam 27 dias. Trabalhando mais horas por dia, aqui é inversa, hein? Porque aqui diminuiu, aqui aumentou. E aqui aumentou, se ele trabalhar mais horas por dia, ele vai levar menos dia. Também é inversa. As duas são inversas. Ok? Então, quando é inverte, não. Quando ela é inversa, não inverte. Então vai ficar, 10. X é igual a 10. Fecha aqui. O 8 embaixo não muda. Aqui a inversa também não muda. 8 em cima e 9 embaixo. Tá vendo? E os 27 dias fica em cima na posição dele mesmo. Tá vendo? Aí eu vou cortar aqui, pessoal. 9 por 9 dá 1. 27 por 9 dá 3. 8 corta com 8. Sobrou o quê? 10 vezes 3, que dá quanto? 30 dias. 30 dias. Qual era a resposta que você ia responder lá na prova? Seria aqui, letra B. Letra B é a resposta. Ok? Letra B. Tá bom?
Letra B seria a resposta. Tá bom? 30 dias, está aqui embaixo, não está aparecendo no vídeo, mas é 30 dias, letra B. Tá legal? Aqui, pessoal, olha só. Qual é a resposta? Monta a razão, estou repetindo porque não apareceu na primeira parte do vídeo. Dá 30 dias. Então a resposta é a letra B. 30 dias. Seria a que você iria marcar lá. Tá legal? Beleza? Vamos outra questão? Vamos outra questão de regra de 3. Vamos lá. Galera, essa questão de prova caiu na PM do Espírito Santo. Foi na questão 3 da prova da PM do Espírito Santo. Tá certo? Regra de 3 composta também. Como é que eu faço para montar? Eu vou colocar o seguinte. Uma equipe composta por 12 operários. Ó, 12 operários. Tá vendo? 12 operários trabalhando 10 horas por dia. Vai vendo, conforme ele fala, eu escrevo. Realiza determinada obra em quantos dias? 45 dias. Ó, 45 dias. Ele quer saber se fosse constituída por 15 operários. 15 operários. Tá vendo? Trabalhando com a carga de trabalho de 8 horas por dia. A mesma obra será realizada em quantos dias? X dias. Tá vendo? Essa é a montagem da regra de 3. 12 operários trabalhando 10 horas por dia, fazem um trabalho em 45 dias. Ele quer saber quantos dias vai levar? Trabalhando 15 operários e com um tempo de serviço diário de 8 horas por dia. Então, repara, vamos conversar com a variável. Cada um com a variável. 12 operários leva quantos dias? 45. Menos operário vai levar mais dia. Porque, é claro, se você diminuir, aumenta o número de operário. Se você aumenta o número de operários, você diminui o número de dias. Eu inverti aqui, ó. Diminui o número de dias. Então ela é inversa. Ó, trabalhando 10 horas por dia, eles levam 45 dias. Tá vendo? Se ele trabalhar menos horas, ele vai levar mais dia. É inversa também. Viu, galera? Então eu tenho dois raciocínios inversos. Quando é inversa, você não inverte. Então vai ficar x é igual, ó, traço de fração. É inversa, não inverte. O 12 fica em cima, o 15 fica embaixo. Vezes. Inversa, não inverte. O 10 fica em cima e o 8 fica embaixo. E o 45 fica na posição que ele está mesmo. Sempre é assim. Então ficou assim, ó. 12 vezes 10 vezes 45 dividido por 15 vezes 8. Fácil. Eu posso simplificar aqui por 15 dá 1, por 15, 45 dá 3. 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1. Então ficou, então, x é igual a 3 vezes 5 vezes 3. Olha lá. Viu? Agora é fácil, né? Ó, x é igual a 3 vezes 5, 15 vezes 3, 45 dias. 45 dias. Tá vendo? Então,
Qual é a letra aqui responsável pela resposta? Letra D. Letra D. Não é isso? Letra D, 45 dias. Ó. Tá ok? Vamos ver outro exercício. Olha só, galera. Essa questão é outra questão de concurso. Nós estamos vendo várias questões de concurso. É da prova, questão 4, que caiu para os candidatos à PM do Pará. Polícia Militar do Pará. Essa questão é de regra de 3 composta, nós já estamos vendo regra de 3. Olha aqui. Vamos analisar bem. 1.200 quilogramas. 1.200 quilogramas de quê? De gêneros alimentícios alimenta 50 soldados, tá vendo? 50 soldados durante quantos dias? 30 dias. Aí ele vem com a segunda pergunta. Olha lá. Para alimentar 70 soldados, para alimentar 70 soldados, durante 80 dias, a quantidade de gênero alimentício será 10x quilograma. Tá vendo? Então, 1.200 kg de gênero alimentício alimenta 50 soldados em 30 dias. 70 soldados para ser alimentado durante 80 dias, quantos quilogramas de gênero alimentício a PM vai precisar ter no estoque? Então, vamos analisar. Ela é uma regra de 3 composta. Então, vamos ver quais são os parâmetros que é direto, quais são os parâmetros que é inverso. Tá ok? Então, vamos analisar. Olha só. 50 soldados, eu preciso ter quanto de gênero alimentício? 1.200. Se eu tiver mais soldados, 50 para 70 é mais. Eu vou precisar de mais quantidade de gênero alimentício. Então, ela é direta, porque os sinais são iguais. Se os sinais forem diferentes, ela é inversa. Se os sinais forem iguais, ela é direta. Tá bom? Está aumentando dos dois lados da variável. 30 dias, quanto precisa de gênero alimentício? 1.200 quilograma. Mais dia, eu vou precisar de mais quantidade de gênero alimentício. Então, ela é direta também. Então, eu tenho 2 variáveis diretas. Tá bom? 2 variáveis diretas. Então, como é que eu faço, pessoal? Da mesma forma que a gente fez as outras, né? Eu vou botar o X aqui, vou colocar aqui. O que é direta, aqui você não mexe. Os 1.200 fica no lugar dele, em cima. Vezes. Que é direta, você inverte. 70 vai para cima, 50 vai para baixo. O que é direta, você inverte. 80 vai para cima, 30 vai para baixo. Pronto. Agora eu vou simplificar. Não é isso? Fácil. Olha só. 0 de baixo com 0 de cima. 0 de baixo com 0 de cima. Podia cortar aqui também. Tá? Aí fiquei. 12 é por 3. 12 por 3 dá 4. 3 por 3 dá 1. Tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? 70 por 5 dá 14. 5 por 5 dá 1. Tá vendo?
ficou bem mais fácil, né? Ficou 4 vezes 14 vezes 80. Tá vendo? Por quê? Aqui tudo deu 1. Então não tem como dividir por 1. Quanto é 4 vezes 14 vezes 80? Para resumir, eu vou colocar aqui 4.480 quilogramas. Tá aí. Essa é a resposta. Então aqui seria a letra qual? Qual letra você ia marcar? Letra E. Tá ok? Fechou? Aqui, galera, essa é outra questão de regra de 3 compostas. Nós estamos vendo nessa aula, nesse aulão de matemática, só questões de regra de 3 compostas, ok? Olha só, em uma fábrica, 10 costureiras, ó, 10 costureiras trabalhando fabricam 50 shorts em 1 hora. Em quanto tempo 8 costureiras, ó, 8 costureiras fabricam 40 shorts? Ele quer saber em quanto tempo essas novas 8 costureiras trabalhando, fazendo 40 shorts, quantas horas elas vão levar, né? X hora. Ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar com a variável. Vamos lá. 10 costureiras leva 1 hora. Menos costureira leva o quê? Mais hora. Ela é inversa. Para se fazer 50 shorts, você faz em 1 hora. Menos short, você faz aí menos hora. Claro, se 50 short leva 1 hora, de 50 para 40 caiu. Menos short leva menos hora, ela é direta. Então, uma é direta e a outra é inversa. Então, x é igual. Quando é inversa, não inverte. Então, vai ficar 10 continua em cima e o 8 continua embaixo. Aqui ela é direta, então você inverte. O 40 vai para cima e o 50 vai para baixo. Aonde está a variável, você não mexe. Vezes 1, que não altera a multiplicação. Só botei para ilustração, tá legal? Agora vamos fazer as simplificações na boa. Esse zero aqui corta com esse zero de cima. Olha. 40 é por 8. 8 dá 1, 40 dá 5. 5 é por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1, que é 1. Logo, x é igual a 1 hora. Olha lá a resposta, 1 hora. Então, 1 hora, letra A. Letra A. Essa questão caiu no Banco Banpará. Foi a questão número 6 de concurso. Também outra questão de regra de 3 composta. O Banco Banpará, na questão 6, ela deu essa regra de 3 composta. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar a montar? Vou botar aqui, ó. Operários, dias, tá ok?
Vou botar horas, tá bom? E aqui a tarefa. Tarefa. Então, o que acontece? 15 operários, olha bem, realiza determinada tarefa em 8 dias, tá vendo? Trabalhando 10 horas por dia, faz uma tarefa, ele faz. Aí ele vem e fala o seguinte: se fossem 10 operários trabalhando 8 horas por dia, tá bom? Equivalente a 4/5 dessa tarefa. Ele pergunta quanto tempo será realizado? X dias. Tá vendo? Então, nós vamos conversar com as variáveis. Cada uma conversa com a que tem o X. Então, 15 operários leva 8 dias. Menos operário vai levar mais dias. Menos operário leva mais dias. Então, ela é inversa. 10 horas leva 8 dias. Trabalhando 10 horas por dia, ele leva 8 dias. Trabalhando menos horas por dia, ele vai levar mais dias. Então, aqui é inversa também. Tá vendo? Agora, uma tarefa, eles levam 8 dias para fazer o serviço. Tá? 4/5 dessa tarefa, quer dizer, menos tarefa, eles vão levar menos dia para fazer. Porque diminuiu o tamanho da tarefa. Não interessa qual é a tarefa, é uma tarefa. Ele baixou para 4/5, é menor que 1, diminui a tarefa, diminui o número de dias. Então ela é direta. Então agora nós vamos montar a nossa razão. Olha lá. X é igual. Vou dar um traço de fração aqui. E vou fazer o seguinte. O que é inversa, não inverte. Então o 15 fica em cima e o 10 fica embaixo. Vezes o 8 é onde está a variável e não mexe na posição dele. O 8 está em cima, permanece em cima. Aqui é inversa, então não inverte. O 10 fica em cima e o 8 fica embaixo. O 8 fica embaixo. Ó. O 8 fica embaixo, tá vendo? Que é o 8, tá? E, como ela é direta, o 4/5 vai para cima e o 1 vem para baixo. Ok? Então fica assim, pessoal. Tá legal? Agora vamos simplificar essa expressão. Vamos simplificar? Vamos ver. 10 eu corto com 10. 8 eu corto com 8. Ficou o quê? Ficou 15. Aqui é 4/5. Então ficou, ó. Ficou 15 vezes 4
dividido por 5. Dividido por 5. Então, deu quanto? Vai dar 60 dividido por 5. Por 5. 15 vezes 4, 60 dividido por 5. Que vai dar quanto? 12 dias. X é igual a 12 dias. 12 dias. Tá vendo? 12 dias. Então, qual é a letra que corresponde à resposta? Letra C. A letra C corresponde à resposta. Tá ok? Corresponde à resposta. Então, resultado, 12 dias. Tá bom? Valeu? Olha aqui, pessoal. Essa questão é de regra de 3 simples. É a primeira do nosso aulão aqui, de mais de 60 minutos, com várias questões de concurso. Essa aqui é regra de 3 simples. Não é composta. Não é. É a única, por enquanto, que não é composta. Então, ele diz o seguinte: em um mapa cartográfico, 4 centímetros representa 12 quilômetros. Nesse mesmo mapa, 10 centímetros vai corresponder, representarão quantos quilômetros? Ó, no mapa cartográfico, 4 centímetros representam 12 quilômetros. Nesse mesmo mapa, 10 centímetros vai representar quantos quilômetros? X quilômetros. Então, é uma regra de 3 simples. Então, o que é inversa, você inverte realmente. E se for direta, você vai inverter, vai manter ela no mesmo local, sem mexer na posição da razão. Tá ok? Então, repara. Se 4 centímetros representa 12 quilômetros, de 4 para 10, mais centímetro vai representar mais quilômetro. Então, ela é uma regra de 3 simples, que ela só tem 2 conexões de variáveis, 2 raciocínios e é direta. Ok? Ela é direta. Então, o que vai acontecer? Eu vou botar o que é de cima, de baixo para cima. Vai ficar 10 sobre 4. É igual a 12, aqui tem a variável, não mexe, sobre x. Agora, eu vou multiplicar, ó, em x. Tá vendo? 10 vezes x, 10x é igual a 4 vezes 12. Tá vendo? 4 vezes 12. Então, como é que vai ficar isso? 4 vezes 12, ela é direta, então você não inverte. Então você vai ficar com a mesma posição aqui. Ó, deixa eu fazer aqui para vocês, que aí vocês podem raciocinar melhor. Olha aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Ela é direta. Então, o 4 continua em cima e o 10 continua embaixo. Tá vendo? O 10 continua embaixo. 4 fica em cima e o 10 fica embaixo. É igual a 12 sobre x. Agora vamos multiplicar em x, ó. Aqui, ó. Vai ficar 4 vezes x, 4x é igual a 10 vezes 12.
4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 10 vezes 12 dividido por 4. 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. X é igual a quanto? 10 vezes 3, que dá 30 quilômetros. Qual é a resposta? 30 quilômetros. Qual é a resposta? Letra B. Letra B de bola. Tá certo? Então a resposta é essa aqui. Tá ok, pessoal? Beleza? Olha aqui, pessoal. Essa questão de prova é regra de 3 simples também. Tá bom? Olha só. Essa questão caiu na prova de aprendiz de marinheiro. Foi a questão 3 da Marinha em 2014. Prova para aprendiz de marinheiro. Aprendiz de marinheiro, questão 3, Marinha 2014. Eles deram essas opções para você marcar. Múltipla escolha, né? Você vai escolher qual é aqui. Claro, você tem que acertar os cálculos para chegar aqui. Então vamos ver o que ele fala. Ele diz que com 12 quilômetros, ele faz com 1 litro de combustível, de gasolina. Só que ele faz 12 quilômetros. Então, 12 quilômetros ele faz e gasta R$ 2,87. Tá vendo? Porque cada litro custa R$ 2,87. Então, 12 quilômetros ele faz com os 2,87. 12 quilômetros ele gasta R$ 2,87. Tá certo? Aí ele fala o seguinte: quanto João gastará com gasolina se ele percorrer uma distância de 600 quilômetros? Ele quer saber quanto ele vai gastar. Ok? Repara, vamos analisar a regra de 3 simples novamente. Teve uma anterior e essa aqui também é regra de 3 simples, atacando mais colégio naval. Mas vimos PM, vimos Polícia Civil, vimos questões do Banco Pará, não é isso? Então, olha só, vamos analisar se ela é direta ou inversa. Com 12 quilômetros, ele gasta quanto? R$ 2,87. Com mais quilômetros, ele vai gastar mais reais. Tá certo? Então, ela é uma regra de 3, o quê? Direta, simples, porque só tem 2 raciocínios, a variável mais 1. Quando é composta, ele tem que ter mais 1 raciocínio. E é direta. Tá vendo? Então, vamos fazer o cálculo. Não vamos mexer em nada. Vai ficar 12 sobre 600 é igual a 2,87 sobre X. Tá vendo? Ficou assim. Aí é fácil, não é verdade? Como é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar em cruz, ó. Tá vendo? X vezes 12. 12x é igual a 600 vezes 2,87. Ó, 600 vezes 2,87. Tá vendo? Vamos cortar aqui. Vai ficar x é igual a 600 vezes 2,87 dividido por 12. Por 12. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou simplificar. 12 por 1 dá 12. 600 por 12 dá 50. Então, x é igual a 50
vezes 2,87. 2,87. X é igual 50 vezes 2,87 vai me dar quanto? 143,50. Então, quanto ele vai gastar? R$ 143,50. Tá vendo? A resposta é a letra E. Letra E. Letra E. Ok? Fechou. Caiu na prova do Colégio Naval de 1956. E é uma regra de 3 composta. Nós vimos várias aulas, até a aula 5, regra de 3 simples. Essa é regra de 3 composta. Então vamos ver só. Olha só. Um contra-torpedeiro com uma guarnição de 300 homens necessita de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem de 20 dias. Então, vamos ver lá. 300 homens, ó. 300 homens, tá vendo? 300 homens necessita de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem de 20 dias. Tá vendo? Aí ele vem aqui e diz o seguinte: aumentando a guarnição de 50 homens, então como é que vai ser? Aqui tinha 300 homens, mais 50 homens, que ele aumentou, ficou 350 homens, tá vendo? Aumentando mais 50, e a água de 6 mil litros, então a água era 120 mil, passou a ser 126 mil litros de água. Pergunta-se, qual poderá ser a duração da viagem? Quer dizer, quantos dias vai durar essa viagem? Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente começa a conversar com a variável. A regra de 3 composta é diferente da simples. Eu tinha 300 homens para 20 dias. Tá vendo? Mais homem, olha só, a guarnição vai ficar em menos dia. Então ela é inversa. Essa aqui é inversa. Tá vendo? Agora vamos analisar. 120 mil litros, conversar com a variável, dava para 20 dias. Esquece essa aqui. Mais litros de água, você vai ter mais dias para poder utilizar essa água, porque ela aumentou a quantidade de água, de litros de água, de 120 para 126, então aumenta o número de dias, tá vendo? Aumenta o número de dias. Então, como é que eu vou montar? A regra de 3 composta funciona dessa forma. Eu tenho x é igual. Eu já coloco a variável aqui. E eu dou um traço e vou fazer o seguinte. O que é inversa, eu não inverto. Então, como ela é inversa, 300 fica em cima, 350 fica embaixo. Como essa aqui é direta, ela é direta, porque ela aumentou a quantidade de litros, automaticamente vai aumentar o número de dias. Se ela é direta, a gente inverte. 126 mil
vai para cima, estava embaixo, e para baixo vem os 120 mil litros. Na regra de 3 composto, que é direta, você inverte. Que é inversa, você mantém, não inverte. Tá certo? Agora, os 20 dias fica onde está posicionado. Fica em cima, porque ele está em cima. Agora, nós vamos fazer o processo de quê? De simplificação dessa expressão. Todos os zeros de cima eu posso cortar com o zero de baixo. Então, repara, ó, 300, posso cortar o zero do 300, como esse zero aqui. Poderia cortar esse zero com esse zero. Não tem problema, desde que você corte em cima e embaixo. Agora, repara, ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Aí eu já cortei os zeros, mas tem um zero aqui, eu posso cortar esse zero com este zero. Tá vendo? Aí eu fiquei com o quê? Fiquei com 126. Ó, aqui é 30. Tá vendo? Com 35. Eu posso cortar aqui por 5, fica 6. Por 5, fica 7. Tá vendo? Aí, olha só. Fiquei com 6 vezes 126 vezes 2. Tá vendo? Aí você vai analisar aqui o seguinte. O 126, o 12 é por 2, que dá 6. O 2 é por 2, que dá 1. Agora repara. Aqui tem um 6 em cima. 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1. Então eu fiquei com 126 vezes 1 vezes 1. Então aqui deu quanto? 126. Que é divisível por quanto? Por 7. Por quê? Sobrou apenas o 7 lá embaixo. 126 dividido por 7 são quanto? 126 dividido por 7. Divide as duas casas, vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 12 dá quanto? Dá 5. Baixa o 6. Quanto vai dar aqui? Vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 56, nada. Então, quantos dias, quanto poderá ser a duração da viagem? 18 dias. Pronto, aqui é a resposta do problema, ok? E essa questão caiu na prova do Colégio Naval de 1956 e é uma regra de 3 composta. Nós vimos várias aulas, até a aula 5, regra de 3 simples. Essa é regra de 3 composta. Então vamos ver só. Olha só. Um contra-torpedeiro com uma guarnição de 300 homens necessita de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem de 20 dias. Então, vamos ver lá. 300 homens, ó. 300 homens, tá vendo? 300 homens necessita de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem de 20 dias. Tá vendo? Aí ele vem aqui e diz o seguinte: aumentando a guarnição de 50 homens, então como é que vai ser? Aqui tinha 300 homens, mais 50 homens, que ele aumentou, ficou 350 homens. Tá vendo?
Aumentando a variação de 50, e a água de 6.000 litros, então a água era 120.000, passou a ser 126.000 litros de água. Pergunta-se, qual poderá ser a duração da viagem? Quer dizer, quantos dias vai durar essa viagem? Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente começa a conversar com a variável. A regra de 3 composta é diferente da simples. Eu tinha 300 homens para 20 dias. Tá vendo? Mais homem. Olha só, a guarnição vai ficar em menos dia. Então, ela é inversa. Essa aqui é inversa. Tá vendo? Agora vamos analisar. 120.000 litros, conversar com a variável, dava para 20 dias. Esquece essa aqui. Mais litros de água, você vai ter mais dias para poder utilizar essa água, porque ela aumentou a quantidade de água, de litros de água, de 120 para 126, então aumenta o número de dias, tá vendo? Aumenta o número de dias. Então, como é que eu vou montar? A regra de 3 composta funciona dessa forma. Eu tenho x é igual. Eu já coloco a variável aqui. E eu dou um traço e vou fazer o seguinte. O que é inversa, eu não inverto. Então, como ela é inversa, 300 fica em cima, 350 fica embaixo. Como essa aqui é direta, ela é direta, porque ela aumentou a quantidade de litros, automaticamente vai aumentar o número de dias. Se ela é direta, a gente inverte. 126.000 vai para cima, estava embaixo, e para baixo vem os 120.000 litros. Na regra de 3 composta, o que é direta, você inverte. O que é inversa, você mantém, não inverte. Tá certo? Agora, os 20 dias fica onde está posicionado. Fica em cima, porque ele está em cima. Agora, nós vamos fazer o processo de quê? De simplificação dessa expressão. Todos os zeros de cima eu posso cortar com o zero de baixo. Então, repara, ó, 300, posso cortar o zero do 300 com esse zero aqui. Poderia cortar esse zero com esse zero. Não tem problema, deixa que você corte em cima e embaixo. Agora, repara, ó, esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Aí eu já cortei os zeros, mas tem um zero aqui, eu posso cortar esse zero com este zero. Tá vendo? Aí eu fiquei com o quê? Fiquei com 126. Ó, aqui é 30. Tá vendo? Com 35. Eu posso cortar aqui por 5, fica 6. Por 5, fica 7. Tá vendo? Aí, olha só. Fiquei com 6 vezes 126 vezes 2. Tá vendo? Aí você vai analisar aqui o seguinte. O 126, o 12 é por 2, que dá 6. O 2 é por 2, que dá 1. Agora repara, aqui tem um 6 em cima. 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1. Então eu fiquei com 126 vezes 1, vezes 1.
Então aqui deu quanto? 126. Que é divisível por quanto? Por 7. Por quê? Sobrou apenas o 7 lá embaixo. 126 dividido por 7 são quanto? 126 dividido por 7. Divide as duas casas, vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 12 dá quanto? Dá 5. Baixo 6. Quanto vai dar aqui? Vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 56, nada. Então, quantos dias, quanto poderá ser a duração da viagem? 18 dias. Pronto, aqui é a resposta do problema. Ok?